Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vos cumprimento na noite de hoje com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor Isaac. E essa live está sendo transmitida aqui na sede da igreja Abapai, Ministério Restaurando Vidas. Agradecemos a oportunidade de poder adentrarmos na sua intimidade, adentrarmos no teu lar, no teu smartphone, ao teu tablet, ao teu computador. Louvamos e bendizemos o teu santo bom nome do Senhor por podermos alcançar as suas vidas. Te louvamos ao Senhor na noite de hoje por podermos adentrar nas suas casas. Na noite de hoje agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito sobre as nossas vidas e estendemos esse agradecimento a vocês que nos permitem adentrarmos aos seus lares. Na noite de hoje gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está no livro do Gênesis, no capítulo de número 8, no versículo de número 20. Glória a Deus. O tema dessa live é depois do dilúvio, e eu gostaria de compartilhar algumas lições, alguns pontos importantes para a nossa vida, para a nossa história. Aproveitamos ainda essa oportunidade para pedir que você venha manifestar, compartilhar essa página, compartilhar essa live, comentar, pedidos de oração podem ser colocados aí nos comentários e nós estaremos orando, estaremos colocando o seu nome no caderno de oração, estaremos também colocando o seu nome nas orações que estão sendo feitas às 23 horas e 59 minutos. Livro do Gênesis, o capítulo de número 8 e o versículo de número 20, está escrito dessa forma: edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E edificou Noé um altar ao Senhor. Meus amados irmãos, vocês que nos assistem, que nos ouvem na noite de hoje, a humanidade ela sempre presenciou fatos de grande importância. A humanidade ao longo do tempo ela sempre presenciou fatos e eventos que trouxeram grandes impactos para a existência humana. Nós vamos ver impactos como catástrofes naturais, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, eventos esses que muitas das vezes têm o poder de mudar cenários, de extinguir civilizações, e em algumas desses eventos têm o poder até de varrer de algumas determinadas localidades os seres que ali existem. E nós vemos que diante desses eventos existem alguns que eles não só mudam as estruturas naturais, mas muda também o ser que ali habita, muda o ser que ali mora, os seres, animais, humanos ou não. Nós vemos que existem alguns eventos que podem trazer algumas características e mudar situações, mudar personalidades, mudar pessoas. E nós vamos ver que diante desses eventos nós podemos sistematizar ou podemos fracioná-los entre o início, entre a sua duração e entre o término. E diante disso nós podemos enumerar como o antes, o durante e o depois. Durante esse processo que nós lemos no texto, vem nos dizendo que Noé, ele edifica o altar. E nós podemos identificar o momento em que Noé, ele edifica esse altar. O momento que ele edifica o altar é o depois do dilúvio. Mas nós talvez na noite de hoje possamos estar dizendo, mas depois é fácil fazermos alguma ação depois do que acontece, porque nós vimos o que aconteceu. Depois de algumas situações se torna fácil agirmos, porque nós temos
tínhamos convicção do que aconteceu. Nós vemos que o depois ele nos traz algumas lições, principalmente esse a qual está relatado no livro do Gênesis. O texto vem nos dizer que depois da arca repousar em terra firme, Noé ele constrói um altar ao Senhor. E esse primeiro caráter do altar construído por Noé, ele tem um caráter de agradecimento. Noé estava agradecendo por todos estarem salvos. Nós vamos ver que o altar também traz um outro caráter, que é o caráter da fidelidade de Deus, por Deus ter feito promessas e tê-las cumprido na vida de Noé. Nós vemos que o altar erguido por Noé, ele tem também um caráter de cuidado, de proteção, que por tê-los colocado em meio a uma situação adversa, em um local onde eles pudessem estar seguros, aonde eles pudessem estar protegidos, aonde eles pudessem estar guardados. O altar ainda trazia uma outra manifestação, que era o reconhecimento da majestade, o domínio absoluto do Deus de toda a criação, ou seja, em forma de adoração. O altar tinha como dizer, como agradecer ao Senhor e testificar o seu domínio ao longo dos tempos. Nós vemos que todas essas manifestações diante do altar erguido por Noé marcam o depois de um acontecimento. O depois tem algumas características que para muitos seriam facilitadores, porque depois fica mais fácil nós termos certeza, depois de tais provas fica mais fácil nós acreditarmos. Mas nós vemos também que, assim como nós dividimos do início, o durante e o depois, nós vemos que não somente o depois, mas também o durante, ele traz algumas manifestações e algumas lições, não somente para Noé, mas para nós que agora também estamos presenciando algumas situações adversas. Nós vamos ver que o durante a catástrofe, durante o dilúvio, sobre a vida e sobre a família de Noé também trouxe algumas lições. A Bíblia nos dizendo que ao cabo de 40 dias, após ter cessado a chuva do dilúvio, Noé ele abre uma janela, porque ele havia percebido que as águas já haviam cessado, e ele abre uma janela, a janela aberta por Noé representava uma abertura para visualizar, não somente para enxergar o que estava do lado de fora, mas também para valorizar o que estava do lado de dentro. Se nós olharmos para a janela que Noé abria naquela arca, ele olhava para a imensidão de águas, e ele olhando para dentro da arca, talvez ele viu um aperto, talvez ele via alguma situação desfavorável, talvez ele via alguma situação que precisava melhorar, mas ao contemplar do lado de fora da arca, Noé começava a enxergar que mesmo dentro da arca, com todas as adversidades, ele estava seguro. A janela aberta por Noé era para visualizar o que estava do lado de fora, mas também para valorizar o que estava do lado de dentro. Deixa eu fazer um parênteses na noite de hoje. No meio dessa catástrofe, no meio dessa situação, no meio dessa epidemia, pandemia, no meio dessa assolação sobre a terra, essas lives que vocês estão vendo representam uma janela, representam uma abertura que Deus deu para que você passe a olhar tudo que está do lado de fora, mas que você também possa valorizar o que está do lado de dentro, para que você possa valorizar sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, para que você possa entender que a vida que você tem é a melhor vida que você poderia levar. Durante Noé abriu uma janela, a janela serve para muitas coisas, mas existem janelas que nos trazem lições. Muitas das vezes nós, como seres humanos egoístas, queremos olhar somente pelas janelas para nos apropriarmos do que está do lado de fora, sendo que muitas janelas o Senhor permite que sejam abertas na nossa vida para nós valorizarmos aquilo que está do lado de dentro.
Além de abrir a janela, a Bíblia vai nos dizer que Noé ele solta um corvo que vai e volta por várias vezes, mostrando que essa ação de Noé ao soltar aquele corvo representava o esperar dias melhores. Mesmo a arca estando sobre as águas, mesmo tendo tudo inundado pelas águas, Noé, ao soltar um corvo, ele estava experimentando, ele estava acreditando que dias melhores viriam, ele estava acreditando na promessa do Senhor. Deixa eu dizer algo para você na noite de hoje. Eu não sei os dias que você está passando, eu não sei as limitações, eu não sei os problemas, mas uma coisa eu tenho certeza: essa janela Deus abriu para você entender que dias melhores virão sobre a tua vida, e Noé acreditava nisso. Noé solta o corvo que vai e volta por algumas vezes, mas em dado momento o corvo não volta mais, e aí Noé ele se apropria de uma pomba e solta, e ela vai e volta. E diante disso eu me pergunto, por que o corvo não voltou? E por que a pomba voltou? E às vezes, meu irmão, minha irmã, vocês que nos assistem, nós queremos fazer algumas comparações dizendo por que ele, não eu. É porque existem lugares aonde o corvo vai que a pomba não pode ir. Existem lugares aonde o corvo vai pousar que a pomba não pode, é por isso que volta. E nós precisamos entender que tudo está no controle de Deus, que tudo está diante da vontade do Senhor. Existem coisas que é para corvo, mas que não é para pomba. Existem coisas que está reservada para alguns, mas não para nós. Então essa janela que o Senhor abriu na noite de hoje é para nós começarmos a entender que aquilo que for seu vai ser seu. Aonde tu tiver que chegar, tu vai chegar. Não se preocupe com aqueles que estão indo à frente, não se preocupe com aquilo que está acontecendo. Espere o momento certo. A pomba poderia ter se guiado aonde estava o corvo e ficado aonde ele estava, não, mas aquilo não era próprio para ela. Então ela volta para a arca. Eu começo a entender algumas lições no durante. É que Noé ele soltava o corvo e depois ele solta a pomba porque ele não queria ser precipitado. O corvo não voltando já era uma resposta. O corvo não voltando já era uma notícia, mas Noé ele queria uma segunda opinião. Ele queria testificar, ele queria certeza, e é por isso que ele solta aquela pomba. E diante disso eu começo a entender que Noé ele libera um corvo que representava aquilo que era impuro, e depois Noé ele solta a pomba, que quer dizer aquilo que é puro, aquilo que é manso. Nós temos como corvos os dilaceradores de carne, aqueles que rompem carnes, e nós temos como as pombas os mansos. Eu começo a entender que primeiro Noé solta o corvo, mas ele não se contenta com a voracidade do corvo, e ele envia a pomba, que é a mansidão, para testificar, para trazer uma notícia favorável. O pombo achou repouso, achou alimento, mas a pomba não. O corvo não voltou. Deixa eu dizer algo para você na noite de hoje. Em meio à sua vida, não espere que os corvos voltem para você. Nós vivemos algumas situações que nós estamos como de lado de corvos, que para satisfazer o seu ego, eles até fazem algumas promessas, mas não espere que os corvos voltem. Não espere que os brutos voltem. Não espere que aqueles que dizem estar voltem, não. Mas espere para as pombas que vão voltar com a mansidão, vão voltar com a bênção do Senhor. É por isso, quando nós testificamos, algumas pessoas que fazem muito barulho, que dizem que faz o que acontece, que dizem que está contigo, isso é barulho de corpo, vai te deixar na mão, vai ir, não vai voltar. Mas na noite de hoje o Senhor está dizendo: fique tranquilo, porque se o corvo não voltar, a pomba vai voltar trazendo a notícia de paz. A pomba vai voltar para dizer que durante esse processo ainda há expectativa, que durante esse propósito Deus está no controle de todas as coisas. A pomba volta e ao cabo de mais 7 dias,
Noé solta ela de novo, e ela volta agora com um galinho de oliveira, com a folha de oliveira em seu bico, para mostrar para Noé que as coisas estavam normalizando. Eu começo a imaginar que naquela época não existia somente oliveiras, existiam outras árvores maiores. Mas por que a pomba trouxe o galinho de oliveira? É porque ela trazia a resposta certa que Noé esperava. Ao trazer uma folhinha de oliveira, ela estava dizendo: a água está até essa altura. Ao trazer a folha de oliveira, ela estava dizendo: olha, a água está a 10, 20 metros. Porque Noé conhecia a altura das oliveiras, Noé sabia a altura de oliveira. É por isso, Deus dá a resposta certa. O corvo não quis voltar, mas a pomba voltou com uma informação precisa. Deixa eu dizer algo para você na noite de hoje. No meio dessas dificuldades, das suas incertezas, existe um Deus todo-poderoso, representado pela pomba, que é o Espírito Santo, que quer te dar notícia precisa, que quer te situar, que quer te transformar, que quer salvar a tua vida e que quer te trazer uma nova história. O corvo não voltou, não tem problema. A pomba voltou, e voltou com a resposta que Noé esperava. E ao cabo dos tempos, a pomba, ela vai e não volta. Não porque ela não cumpriu o seu propósito, não, porque a notícia que Noé esperava já havia sido trazida. E o texto vai nos dizer que diante disso, não é mais uma janela que é aberta. O versículo 8, capítulo 8, versículo 13, diz que a pomba não voltar mais era a notícia que Noé esperava. E aí ele abre a cobertura da arca, ele tira toda a cobertura da arca, e ele contempla os céus e vê que a terra estava seca. Deixa eu dizer algo para você na noite de hoje. No primeiro momento, Noé mandou o corvo, não voltou. No segundo, ele não podia contemplar, ele mandou a pomba. Mas no terceiro momento, ele contemplou com os seus próprios olhos que a terra já estava seca. Deixa eu trazer algo para você na noite de hoje. Talvez você pediu para A, talvez você pediu para B, mas Deus está te dizendo que você não vai mais olhar pela janela. É o momento de você tirar a cobertura. O que é cobertura? Aquilo que impede o teu contato com Deus. E a partir de hoje, vai ser você que nos assiste, você mulher, você homem, você servo de Deus, você sem religião, você que está aí do teu lado. Deus está dizendo que a partir de hoje é você que vai começar a contemplar aquilo que você precisa. Chega de mandar notícia, de receber notícia. Tem momentos da nossa vida que nós precisamos vislumbrar, que nós precisamos ver, que nós precisamos enxergar que as coisas estão normalizando. A cobertura, ela serve de proteção? Sim, serve de proteção. A cobertura da arca servia para proteção enquanto chovia, mas passada a chuva, ela já não era mais necessária. Deixa eu abrir mais um parênteses na noite de hoje. Tem muitas pessoas carregando um peso desnecessário. Tem muitas pessoas carregando sobre si um peso que está fazendo parar. Deixa eu dizer algo para você. A chuva passou, meu irmão. Tira esse peso de sobre as suas costas. Tira esse jugo maligno. Tira essa palavra de maldição sobre as suas costas. Levanta a tua cabeça. Tu não depende de corvo, tu não depende de pomba. O Senhor está dizendo que na noite de hoje, se você permitir, o Senhor vai fazer com que você veja que as coisas estão voltando ao normal. Já não é mais o corvo, já não é mais a pomba, era o próprio Noé que estava vislumbrando. E tudo isso nós falamos do durante, falamos do depois, enquanto ele fez o altar, falamos do durante, tudo isso que aconteceu, mas também nós vemos um antes de tudo isso na vida de Noé. Noé ouviu o que ninguém ouviu, ou Noé ouviu o que ninguém podia ouvir, ou Noé ouviu o que ninguém queria ouvir. Noé foi avisado por Deus de que uma grande catástrofe iria vir sobre a face da terra, mas a Bíblia vai nos dizer que aquela geração estava corrompida, a geração estava perdida, por isso não ouviam, por isso não podiam ouvir, e somente Noé foi achado como alguém justo sobre a face da terra.
E a Bíblia vai nos dizer que Noé achou graça aos olhos de Deus. Talvez você me pergunte, mas somente Noé no meio de todo aquele povo? Sim. Somente Noé no meio de toda aquela geração? Sim. Talvez você me diga, mas é pouco. Mas deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Uma pequena chama no meio da escuridão já é luz. Uma pequena chama de um graveto no meio da imensidão de escuridão já é a luz. E talvez você esteja ouvindo essa live na noite de hoje e está dizendo: por que está chegando até mim? É porque o Senhor quer te levantar como Noé. O Senhor quer te levantar no meio da tua parentela. O Senhor quer te levantar para fazer a diferença. Talvez na noite de hoje você esteja cansado, pensando em parar, dizendo: mas eu estou sozinho, eu sou pequeno. Não, você é uma pequena chama no meio da escuridão e você está sendo visto. O Senhor está dizendo: permaneça, não desista, fique firme. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A voz que Noé ouviu era uma voz que falava a respeito de estabelecer um pacto entre Deus e Noé. Só que algo interessante é que o Senhor vai dizer no capítulo 6, versículo 18, que ele precisava estabelecer um pacto com Noé, conservares a sua vida, para manter Noé vivo, para manter a sua família. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você já tentou de várias formas manter-se vivo, e eu não estou dizendo vida do fôlego de vida, mas estou dizendo de manter de uma forma visto pelos outros ou com uma certa importância. Talvez muitos olham para você e falam: olha, não vai dar em nada. Mas na noite de hoje o Senhor, assim como ele achou graça aos olhos de Noé, ele te alcança na noite de hoje, está dizendo: eu quero fazer um concerto contigo. E esse concerto é para te manter vivo, e esse concerto é para te manter de pé, e esse concerto é para que você veja que eu sou o Deus que opera na vida daqueles que esperam nele. Noé aceita e faz com o Senhor um concerto, e faz tudo como o Senhor havia lhe ordenado. Noé aceita a aliança, aceita o pacto de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Se nós olharmos a nossa história, quantas coisas nós já aceitamos, quantas alianças nós já fizemos, quantas frustrações nós já tivemos, quantas decepções com seres humanos. E o Senhor quer fazer uma aliança contigo na noite de hoje. O Senhor quer fazer um concerto com você na noite de hoje. Noé passa a acreditar naquilo que vai acontecer, e é algo tão improvável, porque não acontecia, nunca havia chovido. E o Senhor está dizendo a Noé, faz uma arca porque vai chover. Algo improvável, algo que nunca aconteceu. Para você, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste na noite de hoje, talvez alguns olhem para a sua história e dizem: tu está acreditando em alguma coisa improvável. Isso não cabe a você, é improvável, não acontece isso. Irmão, deixa eu dizer algo para você. O Senhor chamou Noé no meio de uma situação que para muitos seria improvável. E o que nós estamos vivendo hoje, eu tenho certeza que muitos não viveram. O que nós estamos vivenciando hoje, eu tenho certeza que muitos não vivenciaram. É algo inédito. Nunca estabelecimentos foram fechados, nunca tantas pessoas ficaram em casa. E é assim como o Senhor fez com Noé, o Senhor quer fazer contigo na noite de hoje. O Senhor quer te chamar, quer que você acredite naquilo que é improvável para muitos. E aquilo que era improvável, aquilo que Noé acreditou, aquilo que Noé depositou a sua confiança, começou a acontecer. O processo do dilúvio. No capítulo 8, versículo 20 diz que e Noé edificou um altar ao Senhor. Nos chama a atenção que Noé não fez um memorial para colocar o nome dele e dizer: olha, fui eu que construí a arca. Noé não fez um memorial para colocar o nome dele e dizer: olha, eu acreditei na palavra do Senhor. Não, mas ele fez um altar ao Senhor. Toda a ação de Noé, toda a importância que ele teve em construir a arca, não, mas ele não trouxe isso para ele trouxe ao Senhor. Edificou um altar ao Senhor. Lembre-se, Noé trabalhou muito, sim, trabalhou, mas não se esqueça, Gênesis capítulo 6, versículo 14,
faça uma arca para ti. Deus não estava dizendo para Noé fazer para Deus. Deus estava dizendo: olha, Noé, trabalhe, mas é para você. Esse trabalho vai servir para você, vai servir para a tua família. Todo esforço que se faz na presença do Senhor, ele não é para Deus, é para nós mesmos, é para nossa salvação, é para o nosso livramento, é para vir sobre nós. Não se canse de trabalhar ao Senhor. Continue trabalhando ao Senhor. Talvez alguns dizem: olha, é loucura, pare com isso, deixe de ir para a igreja, pare de acreditar, nada acontece. Com os dias de Noé foi a mesma coisa. Um período de 100 anos fazendo aquela arca, sem chover sobre a face da terra. Imagine o que Noé enfrentou, imagine o que Noé ouviu. Mas antes de ouvir todos aqueles que falavam com ele, Noé nunca se esqueceu do que Deus disse para ele. Deixa eu dizer algo para você na noite de hoje. Não se esqueça do que Deus está te dizendo hoje. Não se esqueça do que Deus está te dizendo hoje. Que a arca, que o esforço, que o trabalho não é para Deus, é para você mesmo. Ele oferece o holocausto ao Senhor. Um fato me chama a atenção, é que quando Deus ele dá os detalhes da arca a Noé, e diz: olha, Noé, faça uma arca dessas medidas, entre tu e a tua família, e coloque lá 2 animais, macho e fêmea de cada espécie. Mas no capítulo 7 o Senhor fala diferente, fala: Noé, dos animais puros, tu coloca 7 de cada. Tu coloca 7 aves, 7 animais, coloca 7 de cada. E quando Deus fala isso para Noé, Noé entende. Noé começa a entender: se ele está pedindo 7 de cada, é porque eu vou pisar em terra firme, é porque eu vou fazer um altar, eu vou oferecer para ele. Deixa eu dizer algo para você na noite de hoje. Se Noé fosse fazer a conta, aqueles animais puros estavam a mais. É porque não era para Noé, é porque não era para perpetuar a espécie, é porque era para o Senhor. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. O Senhor tem feito grandes coisas na tua vida, e muitas das vezes em coisas a mais, e você quer reter para você. Não, é para oferecer sacrifício ao Senhor. Aquilo que vem a mais na nossa história tem para adorar o Senhor. Noé entende isso, e lá mesmo no Monte Ararat, como diz muitos, em uma região de montanha, ao repousar a arca, Noé desce da arca e arruma espaço para edificar o altar. Eu começo a tentar imaginar tantas outras coisas que poderiam ter sido primeiro na vida de Noé, como fazer projetos, fazer planos. Não, ele decidiu primeiro o altar, primeiro Deus, depois as demais coisas. É por isso que dizer, capítulo 3, versículo 8: antes do meu pão vem o meu fôlego, antes das coisas que eu preciso tem que vir a adoração a Deus. Deus mudou o cenário, porque a terra que Noé ele via enquanto ele entrou na arca era uma, a terra que ele viu depois que ele desceu da arca era outra. O cenário foi mudado. Muitas das vezes Deus tem mudado o cenário da nossa vida, mas quem precisa de mudança somos nós. Que esse cenário que nós estejamos vivendo, que estamos vivendo, nós sabemos que a terra nunca mais vai ser outra depois desse processo, depois desse dilúvio que está acontecendo. E permita a Deus que nós possamos sobreviver nele, permita a Deus que nós possamos passar por ele. Nunca mais vai ser um divisor de água na humanidade. 2020 vai ficar marcado para sempre por causa dessa pandemia, mas a maior transformação, ela tem que ser feita na minha vida, ela tem que ser feita na sua vida. Noé não poderia recomeçar sem agradecer a Deus. Noé não poderia deixar de recomeçar, não poderia deixar sem agradecer a Deus. Quantos livramentos o Senhor já nos deu, e nós levantamos e recomeçamos tudo sem agradecer a Deus. Sejamos gratos a Deus na noite de hoje. Noé não poderia esquecer de quem o salvou, não poderia recomeçar sem Deus. Ele edifica o altar. A Bíblia vai nos dizer que o cheiro do holocausto chega a Deus como um cheiro suave. Deixa eu fazer uma pergunta na noite de hoje.
altar, muita gente edifica. Colocar o holocausto sobre ele, muita gente também coloca. Mas qual é o aroma que tem chegado às narinas de Deus? Qual é o cheiro do seu holocausto na noite de hoje? Qual é o cheiro do nosso holocausto na noite de hoje? Existem muitos altares que estão sendo edificados e o lugar central tem sido tomado, os holofotes estão sendo tomados. Noé poderia dizer: fui eu quem fiz a arca. Não, ele coloca o altar a Deus. É por isso que o cheiro suave chegou às narinas de Deus, porque Noé atribuiu tudo a Deus, porque Noé colocou tudo nas mãos do Senhor. Noé disse: eu sou instrumento, mas o autor é Deus. Deixa eu dizer algo para você na noite de hoje: o autor e consumador é Deus. Talvez alguém diga: olha, mas louva bem, mas canta bem. Não, tudo bem, mas o autor é Deus, o principal é Deus. E esse cheiro do holocausto, o cheiro suave, é o cheiro que causa uma reação em Deus. Muitas das vezes nós erguemos altares, colocamos sacrifício em cima e não vemos reação do céu. É porque o cheiro não agrada a Deus, é porque não chega nas narinas do Senhor como um cheiro suave. E o holocausto, o cheiro chega e causa uma reação no Senhor. E o capítulo 8, versículo 22, Deus faz uma promessa a Noé dizendo: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão mais sobre a terra. Capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Se nós olharmos isso a qual o Senhor diz a Noé, no capítulo 9, versículo 1 e 2, é o mesmo que Deus disse a Adão, quando a terra estava sendo habitada. São as mesmas palavras que Deus disse a Adão, quando Deus colocou o homem na face da terra, terra novinha. E Deus está dizendo as mesmas palavras para Noé. Deus está dizendo para Noé: Noé, você acreditou em mim, eu te dou uma terra nova para você povoar, eu te dou uma página em branco para uma nova história, eu te dou uma nova oportunidade, eu te dou um novo recomeço. E tudo isso porque depois do dilúvio, Noé edificou ao Senhor o altar. Tudo isso porque depois do dilúvio, Noé entendeu a importância que Deus tinha em tudo que estava acontecendo. Noé teve o privilégio de presenciar e de vivenciar uma nova história, um novo recomeço com Deus, o autor de todas as coisas. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, independente do dilúvio que está sobre a tua vida, independente da situação, o Senhor te dá um novo recomeço. Só que esse recomeço, ele tem que ser diferente, ele tem que ser com o Senhor no centro de tudo, ele tem que ser com o Senhor no centro de todas as coisas. O Senhor na noite de hoje, Ele nos dá um recomeço, Ele nos dá algumas lições para nós valorizarmos. O Senhor quer que eu e você venhamos a entender na noite de hoje. Ele quer que nós venhamos a ouvir aquilo que ninguém quer ouvir, que nós venhamos a fazer aquilo que ninguém quer fazer. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizer: olha, Noé passou um apuro dentro da arca. Mentira, passou nada de apuro, porque quando a arca fechou e a chuva caiu, Noé entendeu que era a promessa de Deus, e debaixo da promessa de Deus ninguém fica aflito. Noé viu as coisas acontecendo. Você acha que os animais, você acha que o aperto da arca ia trazer transtorno, aonde ele viu o início, o cumprimento da palavra do Senhor? Essa pandemia é somente algumas coisas que estão por vir sobre a face da terra. Então que eu e você na noite de hoje possamos entender isso, possamos voltarmos a Deus, verdadeiramente possamos colocarmos o foco em Deus. E diante desse texto, eu deixo uma pergunta para você: como vai ser você depois do fim? Não é o que
que você vai fazer depois do dilúvio. É como vai ser você depois do dilúvio. Como vai ser você depois dessa pandemia. Como vai ser você depois de tudo isso que está acontecendo. Noé fez a arca, mas aguardou a ordem para entrar. Olha só que algo interessante. Noé fez a arca, colocou a porta no lugar que tinha que colocar. E aguardou. Ele fez a porta, mas aguardou o Senhor falar: entra. E quando a arca repousou, ele também aguardou o Senhor dizer: sai. Deixa o Senhor guiar a tua história. Deixa o Senhor guiar a tua trajetória na noite de hoje. Eu pergunto, meu irmão, minha irmã, como você vai ser depois disso? Como vai ser você depois do dilúvio? Como você vai se portar depois de todos esses acontecimentos? Valorize as pequenas coisas. Valorize as janelas que estão sendo abertas. Janela para nós olharmos. Olha só, a janela não é para você sair, a janela é só para visualizar, para você contemplar as coisas e para nós aprendermos que com o Senhor no controle nós seremos salvos. Com o Senhor no controle de todas as coisas, tudo vai acabar bem. Ainda que balance um pouco, ainda que aperte, vai dar certo. Permita o Senhor ser o Senhor da tua história. Permita o Senhor na noite de hoje. Se renda a Ele. Confesse a Ele que tu precisa. Confesse a Ele como o único e suficiente Salvador. O Senhor na noite de hoje, o mesmo Deus que falou com Noé, Ele está falando com você. Receba Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida. Permita que esse Deus faça transformações, não no cenário, mas na tua vida. Faça com que esse Deus poderoso, Ele mude a tua história, Ele mude a tua trajetória, Ele mude a tua família. Deixe aí no comentário dessa live o seu nome, os pedidos de oração, e nós vamos entrar em contato. Tão logo passe esse mal, tão logo passe, tão logo a porta da arca seja aberta, nós vamos voltar e edificar uma